Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, aqui na sua TV Santa Maria, pelo canal 19 da NET. Santa Maria Frente a Frente tem a parceria, o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O nosso e-mail para contato dos nossos queridíssimos telespectadores é frente@santamaria.tv.br. E o nosso programa, na sua forma inédita, vai ao ar aos sábados às 21 horas e 30 minutos, e depois há reprises aos domingos às 23 horas e durante a semana em horários alternativos na grade de programação da emissora. Não apenas o Santa Maria Frente a Frente, mas a programação da TV Santa Maria pode também ser assistida pelo site santamaria.tv.br. Hoje, para conversar sobre um tema que pode ser aparentemente meio pesado, mas que diz respeito aos interesses de todos nós temos um time gabaritado. Vou começar pela minha esquerda, aqui no estúdio, né? Meu amigo Everton Falck Brasil, empresário, né? Comerciante, doutorando em ciências... Economista, mestrando em ciências políticas, né? Aqui à minha direita, o querido Rui Gifone, administrador, com especialização ou mestrado? É uma especialização. Na área de marketing, Isso. Né? O Rui todos o conhecem como gestor do Royal Plaza Shopping, né? E o meu queridíssimo Márcio de Souza Bernardes, advogado, professor universitário e doutorando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. E o que eu acho mais importante do Márcio é que ele é poeta e de boa qualidade. Tá? Obrigado, é bom ter Pois eu convidei esses queridos parceiros, companheiros, amigos, enfim, para nós conversarmos sobre a questão da economia no Estado e no país. Nós temos lido, ouvido, visto coisas que, de uma certa maneira, me deixam meio perplexo, meio apavorado. Há algumas notícias que circulam na mídia que parece que nós estamos prestes a viver uma situação pós-hecatombe nuclear. Né? Quer dizer, parece que é terra arrasada, que não tem nada, que foi tudo pro beleléu, né? Para usar uma expressão mais grosseira. Assim. Aqui no Rio Grande do Sul, a equipe de transição, que digamos assim, comandada pelo futuro governador José Ivo Sartori, se diz, apesar de afirmar que tinham conhecimento da difícil realidade do Estado, se dizem apavorados com os números, né? O Estado, para cada R$100 que arrecada, gasta 105, e não há mais de onde tirar dinheiro. Um governo lá resolveu as questões privatizando, vendendo estatais, outro foi sacar no Caixa Único, outro foi se valeu dos depósitos judiciais, como é o caso do governo Tarso, né? Então, todos fizeram ginástica para conseguir mais ou menos manter algum equilíbrio nas contas, conseguir atender os compromissos fundamentais, entre os quais pagar, né, a máquina, garantir o funcionamento da máquina, mas parece que se avizinham assim dias tenebrosos e tal. E vocês, o Everton e o Rui, que tem essa experiência de dentro da coisa, do ponto de vista do mercado, da movimentação do comércio,
certamente nos vão dar uma contribuição importante, e o Marcinho com a sua visão aguçada a respeito, a respeito da formação, né, do Estado brasileiro. Quem é que começa? O Rui, pode ser? Gostaria de dizer, em primeiro lugar, que eu sou administrador e não economista. A gente sempre vai olhar a situação econômica sob o ponto de vista de como resolver as situações no enfoque do empreendedor, do empresário de Santa Maria. Então é uma visão um pouquinho diferente, porque a situação que se apresenta para o próximo ano não é uma situação muito agradável, né? Por quê? Porque o governo, tanto o governo federal quanto o governo estadual, estão tomando algumas atitudes que estão nos deixando preocupados. Eu, particularmente, estou muito preocupado, porque o governo aumentou o juro. Tá? Aumentar o juro, ele é eficiente para segurar uma inflação quando tem uma inflação de demanda. E nós não temos uma inflação de demanda. Nós temos uma inflação causada pelo déficit público. Então, é uma causa, é a mesma coisa que uma pessoa está com fome e tu dá água. Ajuda, mas não é aquilo. Não é o remédio certo. Ou tu está com um problema de rins e te derem um remédio para o coração. Então, eu estou muito preocupado com esse tipo de coisa, porque a nossa economia, nós tivemos 2 meses, né, com decréscimo, com estagna inflação, né? Teve um decrescimento. E agora, hoje, no horário do almoço... Só para fazer um parênteses, nós estamos gravando o programa sexta-feira, dia 28 de novembro. Hoje foi divulgado que o terceiro trimestre teve um crescimento positivo de 0,1%. A divulgação foi ontem, inclusive, lá vendo conta corrente na Globo News sobre isso. Durante a noite. 0,1%, o que tira o Brasil daquilo que os economistas contratados pela Globo chamavam de recessão técnica. Recessão técnica, exatamente. Que para mim é uma bela recessão, continuamos na mesma situação e não houve uma mudança de quadro. Então, o que isso se apresenta para nós? Se apresenta para a nossa situação de Santa Maria um ano de 2015 de muito trabalho, porque se fala em tomar algumas medidas que eu não estou entendendo ainda, mas essa medida de aumento de juro me preocupa, aumento de impostos, porque estão falando que é necessário fazer uma reforma fiscal. Só que reforma fiscal por governos sempre é para aumentar e nunca para baixar. E o empresariado já está extremamente sacrificado. Hoje nós temos os maiores impostos do mundo, na realidade. Então é uma situação complicada, né? Aí tá entrando aí mais um imposto, que é o imposto que está se discutindo agora sobre os combustíveis. A volta da CID, né? Da CID. Isso aí é outro problema sério. O Brasil vinha se sustentando com a agricultura. E aí o óleo diesel sobe, o que está subindo, nossa senhora, gente, eu acho assustador. Então nós precisamos repensar algumas coisas e um dado importante que tu mesmo comentou, no governo do estado ele está arrecadando 100 e gastando 105. Isso não existe. Nós precisamos baixar o nosso consumo, a nossa despesa, o nosso déficit. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir dar a volta. E aí entram os conflitos entre os economistas heterodoxos e os ortodoxos, que para mim os termos não me interessam, eu preciso de uma solução. Se nós não solucionarmos o problema, aonde é que vai parar? Porque na realidade, como tu mesmo disse, o Brasil nós precisamos gerar empregos, porque a economia parada, toda essa meninada que está crescendo aí vai trabalhar onde? Vai fazer o quê? Então, realmente é uma situação assim... Eu acredito que a gente consiga dar a volta, mas nós precisaríamos de um pouquinho de apoio do governo no sentido de tomar atitudes pontuais, corretas, porque a grande diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Dependendo, pode ser um perigo. Só para nós fazermos assim um pequeno esclarecimento para um eventual telespectador mais distraído, o Rui se referiu à inflação de demanda, né? Seria digamos, aumento dos juros, no caso
atual não tem a ver com inflação de demanda, para controlar a inflação, porque não há uma Não há demanda excesso de superaquecida, não há A nossa excesso. população não está não está consumindo comendo, mais entendeu? do que pode. Então, quer dizer, na realidade... Tu eleva o juro, tu estanca a inflação da demanda. Eu tenho assim, não sei se é correto ou não a minha visão, mas eu entendo que esse aumento da taxa de juros, ela tem a ver com a necessidade do governo de carregar recursos, quer dizer, tornar mais atrativas as taxas, né, esses juros aí não é os juros apenas que vão refletir naquilo que é o comum, é a remuneração dos títulos, o governo toma dinheiro emprestado e tem que depois pagar, tem que resgatá-los, né? Quer dizer, então se tu tiveres uma taxa mais elevada, tu vais atrair mais capitais, né? Se tu tiver um juro baixo, como seria desejável, daqui a pouco o cara o especulador vai especular noutra freguesia, né? Só que tu desestimula as atividades Sim, produtivas. evidente. Aí claro, é que está o grande problema. Claro, sim, claro, eu concordo contigo. Quer dizer, a finalidade, por isso que eu digo, a finalidade é uma, mas acaba, na minha maneira de ver também, trazendo um prejuízo do ponto de vista da dinâmica dos processos econômicos todos. Não sei se é o Everton ou o Marcinho, só também faz outra parte. Tu és economista, né, Everton? Sim. Quer dizer, então nós temos um representante dessa coisa meio maluca, né? Aqui no estúdio. Eu não faria um programa só com economista, primeiro que a gente não ia entender, ninguém ia entender o que eles falariam. O tal do economês é um negócio meio maluco, né? E tu conhece o professor José Maria Pereira? Era professor da Universidade Federal de Santa Maria, está na Unifra, né? Grande figura, mano. Ao tempo em que participávamos no mesmo dia de um programa, eu acho que era ainda na CDN, né? Eu brincava com o Zé Maria o seguinte, talvez o maior problema da economia brasileira seja o excesso de economia. Se tivesse menos as coisas. No início ele ficou bravo comigo, depois viu que era brincadeira. Até, em primeiro lugar, é uma satisfação receber o convite, né, que partiu de ti. Sabe a admiração que eu tenho por te acompanhar aí. Toda vez que tu tem a oportunidade de te manifestar nos rádios ou na televisão. É um grande representante da percepção da comunidade santamariense. Então, isso eu queria registrar, essa alegria de estar aqui. Obrigado, querido. Segundo lugar, eu sempre que tenho oportunidade de falar da economia, eu gosto de desmistificar essa questão. E antes de retornar para Santa Maria, eu dei um pouco de aula lá em Pelotas, e eu sempre dizia para o pessoal, para ser ministro, que é o que todo mundo sonha, não precisa ser economista, tu pode ser médico, desde que seja amigo do presidente. Tu pode ser engenheiro, como o nosso atual ministro, agora é engenheiro naval. Então, e por que isso? Porque economia faz parte da nossa vida em todos os momentos. Quando uma criança recebe a ordem do seu pai ou da sua mãe, vai lá no bar e compra X reais de batata para mim fazer o almoço, ela sai, eu posso comprar 1 quilo de batata. Chega lá, a batata talvez ela não compre 1 quilo, ou compre até mais que 1 quilo. Ela já está vivendo um movimento econômico. Por que alterou o preço da batata? Porque choveu muito e o produtor não conseguiu produzir muito elevado, o estoque está pequeno. Agregou valor naquele estoque menor. E essa criança naquele momento já tem que escolher. E ela ainda gostaria que sobrasse um pouco de dinheiro para ela tomar uma decisão de comprar a sua bala e voltar para casa remunerada pelo aquele serviço que ela efetuou. Então, por que eu falo, eu gosto de fazer essa introdução? Isso é economia. Economia, quando o cidadão que ganha um salário humilde, ele tem que escolher no seu orçamento aonde que ele vai decidir o seu gasto, é economia. Então, economia é uma coisa que a gente não escolhe gostar ou não gostar, a gente vive economia. Então, por isso, eu acho que tem que haver muita discussão da economia, cenários macroeconômicos. Eu costumo dizer também, tu falou empresário, comerciante, não, eu sou um economista que, por vez, agora está empreendendo. E me incomoda muito quando em Santa Maria, uma cidade como a nossa, uma cidade de porte pequeno, e meio separa quem empreende e quem trabalha para o empreendedor. Nós estamos no mesmo barco. Eu digo muito para os meus funcionários, eu sou tão cidadão quanto tu. E o lucro dessa empresa é o salário dela. É este salário que mantém ela ativa, é o que sustenta a sustentabilidade da empresa, é o lucro que é o salário. E ele tem tanto valor para ti como o meu Prolabore tem, como o teu salário. Ou seja, nós, numa cidade como Santa Maria, em pequenas organizações, onde o gestor ele tem que ser economista, ele tem que entender de tributo, ele tem que entender de direito, ele tem que entender de sociologia, tu faz tudo. Então nós somos
participantes do mesmo barco, cidadãos comuns que lutam para produzir e viver melhor. Então não tem por que mistificar, somos economistas por natureza. Eu acho que o nosso debate hoje, essa introdução da questão nacional, ela é muito válida, mas eu acho que nós temos que depois trazer para dentro de Santa Maria. Porque Santa Maria, ela tem na sua formação econômica, na sua matriz econômica, uma grande vantagem competitiva, que é a mesada pública que nós recebemos. Nós temos hoje uma universidade com um orçamento superior a 1,5 bilhão, que boa parte desse orçamento é salário. O que me preocupa em Santa Maria é o dia que o salário do funcionarismo público começar a perder poder de compra. Isso me leva a crer uma crise em Santa Maria. Quando nós falamos de agricultura, tem cidades que vivem sobre a produção do agronegócio. Essas vão sentir rapidamente a crise. Para mim, a nível macroeconômico Brasil, que é o que nós estamos chegando à crise hoje, nós falamos aqui quando discutimos os cenários políticos, não sei se tu vai lembrar, a desindustrialização do Brasil, que vem acontecendo já há quase uma década, é que hoje está chegando o resultado desse processo. Quando as importações começaram a crescer demais em detrimento às exportações, aí o país começou porque faltou dinheiro para pagar a conta. O Estado não é ineficiente de hoje. O nosso Estado, historicamente, ele é ineficiente. Não quer dizer com isso que nós temos que aceitar. Não, temos que lutar para que ele mude. Mas o que paga essa ineficiência é a produção. E essa produção, quando ela começa... Nós estamos voltando para a década lá quando Getúlio fez a substituição das importações pelas exportações, do primeiro grande movimento, quando se rompeu com os ciclos econômicos agrários, de café, né? Quando essa ação que o Getúlio fez anos atrás, hoje tem que ser feita de novo. Que não é subsidiando e pagando ineficiência, mas é muito menos taxando a produção com juros altos. Porque esse juro que o Rui coloca, ele inibe, não é o consumo, como tu bem colocou, ele inibe a atitude de empreender, de investir na produção. E aí traz um reflexo a nível Brasil, que é o que a mídia está falando. E eu quero ir mais longe agora para provocar uma reflexão. A quem interessa hoje a notícia que nós estamos em crise? Nós podemos ter problema de emprego em breve, mas o Brasil vive pleno emprego. Quando nós temos em pleno emprego, nós temos mão de obra sem especialização e o custo de salário muito alto. Será que não é interessante para uma grande massa empreendedora que caia o conceito de crise para nós ter desemprego e ter mais mão de obra com menor valor? Isso é só uma provocação. Eu vou dar uma bomba provocação daqui a pouco. Falando em mão de obra e valor, tu tá falando uma outra lógica de exploração efetiva. Sim, não, eu estou dizendo mão de obra. Será que a propaganda da crise vai para provocar isso? É, exatamente. É isso que eu estou colocando. Eu acho que já temos um bom mote para o próximo bloco, né? Vamos fazer um rápido intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz estar. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor, fiz estar. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria, Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para contatos dos nossos queridíssimos telespectadores é frente@santamaria.tv.br.
Repetindo, o nosso programa inédito vai ao ar aos sábados às 21h30. Tem reprises aos domingos às 23 horas e depois em dois ou três horários alternativos ao longo da semana. Nossa programação, a programação da TV Santa Maria, além do canal 19 da NET, pode ser assistida pelo site santamaria.tv.br. Estamos aqui conversando com o Everton, com o Rui, com o Marcinho, sobre o cenário econômico, partindo desde a macroeconomia até as questões mais prosaicas, enfim. O Everton, no final do bloco, fez o que ele chamou de uma provocação, o Marcinho gostou, e eu acho que gostaria de falar, né, Marcinho? Sim, vamos lá. Bom, quando eu sentei aqui, né, o Rui já me declarou a fama, né? Eu sentei do lado do brigão, estou com fama de brigão. Mas, na verdade, o meu objetivo é sempre de crescimento conjunto. E, por isso, talvez eu faça o papel, geralmente, de advogado-diabo, né? Aquele advogado que vai investigar o candidato a papa e para apontar os defeitos principais do sujeito para ver se, de fato, ele tem a possibilidade de subir, né, ao papado. Então, de certo modo, eu acabo fazendo esse papel muitas vezes. De todo modo, eu acho que é um assunto extremamente interessante. Eu não sou economista, né? Minha formação é em ciências sociais e humanas, na área do direito, mais especificamente ciências sociais aplicadas. E a partir daí que eu quero começar a falar sobre as nossas falas. Meu perfil vai ser menos pragmático, obviamente, porque eu não sou da área, mas eu acho que a gente tem que refletir sobre algumas questões que são importantes no cenário contemporâneo. E daí eu me lembro da professora aposentada já da USP, salvo engano, da Maria Conceição Tavares, que... A portuguesa? Isso. Que eu acho brilhante. E ela disse uma coisa bem interessante. A economia, em primeiro lugar, é uma ciência social. Não é uma ciência matemática. A gente tem que desmistificar primeiro isso aí. O problema é que dentro é uma questão epistemológica, né? Uma questão da ciência da economia. Dentro do discurso da ciência da economia se construiu um mito da matematicidade, da matemática e dos números. Modelos matemáticos existem milhões e quase todos comprovam que não estão certos, né? E a gente vê isso ao longo da história, não só do Brasil, mas de diversos países no mundo, independente da sua orientação, o que se chama popularmente de ideológica, né? Modelos matemáticos em si não são corretos. Então tem que se resgatar na economia a dimensão dela, que é uma ciência social. Primeiro ponto. E a Maria Conceição Tavares ainda fala que deve ser resgatado o nome originário da disciplina, que é a economia política. Economia política do tempo do Adam Smith, do tempo do Ricardo, do tempo do Marx e de muitos outros que são ícones da análise econômica. Porque a economia ela não é dissociada das relações próprias da sociedade, das relações humanas, efetivamente, do dia a dia. Portanto, ela não serve, na sua acepção originária, para a gente trabalhar questões só numéricas e de produção e consumo. Porque isso é uma lógica só de agora, a produção e consumo. Muito recente, eu diria, filha da Revolução Industrial, né, dos últimos 200 ou 300 anos. Na verdade, a economia ela tem que contribuir, como tu falaste, desde o início, nessas nossas relações prosaicas de produção e de consumo, de mão de obra, né, para esse trabalho ou não, de distribuição de riqueza e não de renda, como é tão propalado hoje na política neoliberal. Então esse resgate, em primeiro lugar, eu acho que é fundamental para a gente falar em economia, seja em que dimensão for, global, nacional ou mesmo local. E feita essa consideração, eu penso que a gente tem que começar a trabalhar nessas lógicas aí de desenvolvimento contemporâneo. Thomas Pitkin, eu acho, salvo engano do sobrenome, escreveu um livro agora chamado O Capital do Século XXI. Saiu agora em 2014. Um dos grandes teóricos das ciências sociais no mundo, David Harvey, comentou o livro. Aliás, eu estou me coçando para ler esse livro, para adquirir. E ele traz dados estarrecedores da economia mundial nesses últimos tempos, especialmente com a financiarização. Né? E aí eu vou entrar no que tu falava daqui a pouco, né? De quem ganha com esse juro hoje, né? Dessa questão toda do governo trabalhando nessa lógica que tem trabalhado agora. E ele fala que é estarrecedor o crescimento que a gente teve
nos últimos anos da desigualdade social implementada a partir de políticas econômicas matematizadas, e modelos econômicos matemáticos. Eu estava lendo, para escrever um artigo que eu escrevi, foi publicado num livro agora há pouco, no início do ano, os dados da Oxfam, que é uma ONG inglesa que trabalha com a questão da desigualdade no mundo e analisando os dados econômicos. 1% da população mundial detém hoje mais de 48% da riqueza do mundo. Isso se reflete no Brasil, né? Como é que a gente vai pensar em Estado que pode controlar plenamente a economia? Hoje é bem complicado. No cenário interno, então, isso se reproduz também. Nunca, eu acho, usando a palavra do antigo presidente Lula, nunca antes na história desse país, os bancos lucraram tanto, né, gente? Quem é que está em crise? A crise é de quem? Né? Por isso que eu acho que a tua provocação é muito válida. Né? A quem serve essa crise? Eu acho que o capitalismo ele se alimenta ciclicamente de crises. Sem isso, ele não se produz. E sem isso, ele não produz os discursos da pacificação. E não produz, inclusive, os discursos de um autoritarismo de Estado para seguir com as bases desse capitalismo. E a gente tem visto isso. Nesse governo, que inicialmente se dizia de esquerda, e obviamente não é, haja vista, especialmente a política econômica que ele adota. Não sei por que tanto medo da Dilma e do PT, não sei por que tanto ódio que deflagraram aí. É um partido que sempre foi capitalista, máximo social-democrata, como está nos seus anais de Constituição, mas em termos de política econômica é totalmente alinhado ao neoliberalismo. E a prova disso são os 3 mosquiteiros agora da condução da economia, que a presidente Dilma acabou de nomear, né? Então a gente começa a ver que é um reflexo do mundo e que a desigualdade que tem no mundo tem aqui também internamente. E essas questões a gente tem que começar a discutir. A espinha dorsal, digamos, da macroeconomia é a mesma dos governos do PSDB. É claro que sim. E seria no futuro, será no futuro, daqui a 4, 8 ou 10 anos, independentemente de quem vier a ser presidente. Essa eu tenho absoluta certeza que essa espinha dorsal não se altera. O Levi trabalhava com o Fernando Henrique. Isso vem de digamos assim, de um arranjo do capital financeiro internacional. É claro que sim. Não tem como mudar isso. É claro que sim. Rui, estavas quieto, prestando atenção. Cogitava louco para comprar uma briga. Mas a ideia é essa, Porque assim... tu sabes, né, você só para deixar bem claro, o programa, ainda que nós tratemos das questões mais sérias possíveis, ele é um programa informal, a gente de forma bem, tenta levá-lo sempre de forma bem humorada, né, com absoluta espontaneidade. E se tiver que brigar, a gente arma o ringue, agora não é ringue, agora é octógono, né? É isso, quando com MMA por aí, né? Eu procuro sempre simplificar as coisas. A minha visão de administrador é pegar os pepinos e descascar. Esse é o meu negócio. E é isso que a gente vem fazendo há algum tempo na nossa realidade menor. Então, eu às vezes fico assim, gosto muito de ler, a gente fica tendo alguns delírios, né? Porque, na realidade, tu fez uma colocação bem interessante. Há uma grande preocupação da população com medo de Lula e Dilma. Mas não é pelo capitalismo, porque eles são mais capitalistas que os capitalistas. São mais capitalistas que os capitalistas. Esses estereótipos eu tento me afastar. Evitar, mas é que eu fico chocado com a maneira como a coisa conduz. O grande medo que se tem dessa postura realmente é a questão democrática. Porque a democracia, a pior democracia do mundo, sempre vai ser melhor do que qualquer ditadura. Concordo em gênero. Porque nós temos que ter uma alternância de poder para que as coisas mudem, para que... eu não acredito no capitalismo da crise, porque essa é a história do capitalismo selvagem. Nós tivemos na evolução dos ciclos econômicos do mundo, tá? Toda uma história onde nós começamos com a produção, com a pequena produção, com a produção em massa, com o capitalismo. Aí depois do capitalismo veio o capitalismo selvagem, e esse era para matar todo mundo. Ele começou selvagem
Porque a mão de obra do capitalismo era escrava. Mas ele foi se agravando cada vez mais. Se sofisticando. Ele foi se sofisticando. Concordamos. Ele foi se aperfeiçoando e chegou ao capitalismo selvagem. Aí ele deu uma paradinha e ele chegou à conclusão, mas se eu continuar assim eu vou matar todo mundo e não vai ter mais ninguém. Então vamos repensar. E aí o capitalismo começou a incorporar valores sociais. Começou a entender que o ser humano é o que permite a ele produzir. E aí, no Brasil, eu não sei porquê, no mundo inteiro, quando tu fala em neocapitalismo, tu fala no capitalismo que leva em conta valores sociais, importâncias sociais. E no Brasil, quando se fala em neocapitalismo, se fala em capitalismo selvagem extremado. Então é um negócio interessante. Essa é uma dúvida que eu tenho há muitos anos, viu, Candinho? Por que isso no Brasil se distorceu? Porque eu sou um homem da área de marketing. E as pessoas têm que entender que existe uma grande divergência entre marketing e comunicação. Sem dúvida. É fundamental. Por quê? Porque no marketing eu procuro trabalhar para deixar o meu cliente satisfeito. Esse é o meu objetivo. Na comunicação, não. Na comunicação eu quero que ele faça o que eu quero. Não, na comunicação eu quero comunicar. Não, tu está induzindo. Ponto. Toda comunicação, só que a comunicação ela pode ser usada para qualquer lado. Aí nós vamos entrar na linguagem. E aí o que está acontecendo na comunicação? Tu começa a repetir algumas inverdades tantas vezes que elas passam a ser verdades. Tá? Goebbels. No marketing isso não existe, porque no marketing tu tem um foco. Em determinados momentos eu me sinto mal quando dizem, o marqueteiro de tal partido fez isso. Marqueteiro coisa nenhuma. Se ele fosse marqueteiro ele ia lá, via o que a população precisava, resolvia o problema da população. Mas o marketing é propaganda. Não! Aí... Ele quer vender um produto. Negativo. Seja uma imagem. Não. Seja aí bem. Entramos no outro programa. Não é. Seja muito bem. Não é. Aí é que tá. E 99% das pessoas pensam que marketing é propaganda. Marketing não é propaganda. Eu, como dei aula nessa área, eu me sinto muito à vontade. Marketing é uma estratégia de atuação que tu monta para satisfazer o consumidor ou o teu cliente através da troca. Se tu monta uma estratégia... Marketing é tornar aquilo que tu quer disponível e não forçar tu a comprar o que tu não quer. Então é diferente. A comunicação, muitas vezes mal usada, ela te permite impor coisas. O marketing jamais vai fazer isso. A comunicação não é a ferramenta do marketing? É assim, no marketing eu tenho 4 variáveis controláveis, que é produto, preço, distribuição e comunicação. Dentro da comunicação eu tenho relações públicas, venda pessoal, promoção de vendas, tá me faltando uma. E propaganda. Propaganda tem por causa... Todas elas precisam da linguagem. E todas elas precisam chegar ao teu cliente ou à população, através da comunicação. A comunicação é um dos pequenos elementos. Porque eu preciso saber o que o meu cliente... Tu quer ver uma coisa? Vamos falar em política, porque tem tudo a ver com política. Claro, tem tudo a ver com política. Se o Fernando Henrique, na eleição dele, tivesse dado à população o que a população queria, ele teria ser reeleito. Tranquilo. O que a população queria? Na época, ele queria uma acentuação dos benefícios sociais, que muito bem fez o Lula e a Dilma, correto? Eu acho que nós tínhamos que tirar aquela população e aquilo ali teve um custo desse tamanho. Tô errado, Everton? Não é nem significativo, é insignificante. Menor que a corrupção. Aliás, podem aumentar as políticas sociais deveria ainda. Aumentar, tem que aumentar. Exatamente, nós temos que aumentar para poder... E há possibilidade. E há possibilidades. Nós estamos botando dinheiro fora em outras coisas. Isso aí é um dinheiro bem empregado e que inclusive estão dizendo que vão cortar agora. O seguro-desemprego... Cai de 5 meses para 3 meses. Já está diminuindo o seguro-desemprego, já está... Sem reajuste o Bolsa Família. Bolsa Família, bababá. Tchê, então é uma...
Isso é uma coisa que no marketing não se admite. Isso é mentir. Essas ideias, essas propostas, se efetivamente vierem a ser implementadas, vão na contramão Claro, daquilo da que campanha, qualquer um imagina, aspira, Mas o que é deseja, pior, né? isso Do tá, ponto vai de vista da estar evolução tirando da sociedade. pessoas que estavam conseguindo subir, crescer. Estavam sendo inseridas. Né? Inseridas no consumo, inseridas na sociedade, porque de uma maneira ainda não a ideal, porque eu entendo que cidadão é aquele que trabalha e ganha o dinheiro para escolher o que ele quer fazer. Esse é o objetivo. Só que até tu chegar a isso, tu tem que ajudar. Tu tinha que tirar, não podia deixar como estava. Evidente, nós não podemos deixar a população dezenas passando fome, de milhões de pessoas de seres humanos e desumanos. na miséria, né? Mas nós temos que dar condições para que essa cidadão, para mim, é quem trabalha. Vamos fazer um programa sobre o conceito de trabalho. Eu acho que a pessoa... Tu quer ver uma coisa? Essa crise, essa situação que se avizinha no ano que vem, só tem uma maneira de ser contornada. É com mais trabalho. Vem cá. E não aumentamos nos últimos anos, e isso é dado que também saiu no Conta Corrente ontem, e agora, especialmente nesse mês, o número de carteiras assinadas, os empregos formais foram aumentados no país. Mas eu não estou criticando, eu estou dizendo que isso foi bom. Claro. Nós precisamos dar os próximos passos. Concordo. Isso foi muito bom. Só que nós tivemos um aumento de carteiras assinadas com um custo muito complicado. Vocês sabiam que o Brasil é um dos 5 únicos países do mundo que tem 13º salário? Eu não sou contra o 13º, eu sou a favor de algumas políticas que tem aí. Eu conheço empresas que têm 18 salários. Elas dão 18 salários para os funcionários. Mas em cima de quê? É a minha palavra-chave, resultado. Uma empresa está com problema, está quebrando. Da onde que ela tira dinheiro para pagar o 13º salário? Não sei. Se a empresa está ganhando bem, tem que dividir com o pessoal. Porque daí tu vai criar um grupo de trabalho junto. Nós temos aí empresas, eu não vou citar aqui na área de comunicação, que é direto, é 14. 14 salários é o mínimo. Se atingir qualquer meta é 16. E se for bem é 18. Eu acredito nisso, desculpa. Não. É que eu fui sentado do lado do Ricardo, Do onde o lugar Ricardo do geralmente Ricardo. senta, né? É por isso que ele vai te cortar agora. Infelizmente precisamos fazer infelizmente do ponto de vista do interesse dos nossos telespectadores, né, pela brilhante manifestação do Rui, mas nós precisamos fazer um rapidíssimo intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes, né? Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes, né? De retorno para o último bloco, como passa rápido, né, gente? Para o último bloco desta edição do Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nós estamos batendo esse agradabilíssimo papo com o Marcinho, o Rui e o Everton, e a partir da proposta inicial do programa, que era a questão da economia, várias alternativas em termos de temáticos surgiram, porque realmente as coisas vão se ligando, se conectando, e o programa tem
essa característica de não ter essa rigidez em termos de pauta, né? Então, podemos começar conversando sobre um tema e se a coisa derivar para um outro, vamos embora sem problema nenhum, né? Nessas questões todas, e agora no intervalo estávamos falando sobre a questão tributária, né? Esse é um tema que me é caro até pela atividade profissional que eu desenvolvo, sou procurador da Fazenda Nacional, as pessoas sabem, e essa coisa da carga tributária que tem efetivamente um peso considerável, integra o chamado custo Brasil, né? Mas o Everton fazia uma observação interessante, foi no intervalo, que na realidade é o que eu sempre digo, quer dizer, o enfoque é equivocado. Nós não temos que trabalhar ou lutar para simplesmente reduzir a carga tributária. Bom seria se tivéssemos uma carga tributária mais leve. Nós temos que melhorar a contraprestação do Estado àquilo que nós pagamos. Quer dizer, as pessoas dizem, nós pagamos impostos de primeiro mundo e temos serviços de terceiro. Nisso já está inserida a afirmação de que se os serviços fossem bons, os impostos estariam ajeitados. Não haveria problema nenhum, né? Não haveria problema nenhum. Um bom uso, como a gente falou nos programas sociais, então, assim, eu digo, mas tem que ser para muitas outras áreas. Quando empresários, assim, batem nessa tecla pura e simples da redução da carga tributária, eles estão semeando a ideia possível de que amanhã os serviços que não são bons hoje sejam piores ainda. Né? Porque é engraçado, né? Querem aumentar, e sempre falam em aumentar a arrecadação do Estado, para o Estado efetivamente cumprir os protestos, sempre disseram isso, né? Com as suas metas de educação, saúde, hospital, barará. Bom, vai tirar de onde? Se querem enxugar a máquina do Estado, o Estado só pode tirar do tributo, porque não tem onde. Né? Então é uma lógica do neoliberalismo que é um pouco distorcida desse ponto de vista. Querem enxugar o Estado, umas áreas, fortalecer em outras, e aí querem dar para o setor privado. Mas a lógica do setor privado é o lucro, tem que ter o lucro para ter a contrapartida. Se não tem, não vai atender a população. Então o Estado está mais além da ideia de lucro. Né? Eu já posso só fazer um comentário rapidinho, talvez para aplacar ou aumentar a angústia do Rui, quanto ao fato do Brasil, segundo ele, ter uma visão diferente, discursiva, quanto à ideia de neocapitalismo, né, ou neoliberalismo. A questão histórica, e não é só do Brasil, é uma questão latino-americana, e ao contrário de ti, tu falou, eu gosto de simplificar as coisas para resolver. Eu acho que a gente consegue só analisar efetivamente as coisas complexificando elas. Lembrando o Giorgio, né, que fala, eu gosto de complexificar. Porque, na verdade... É advogado, né, gente? Não, é porque as relações são complexas. É porque as relações são complexas. Como eu falava, a economia não é só economia. A economia está relacionada com outros setores. O direito não é só direito. Né? Eu sou um crítico do direito quanto à dogmática. O direito não é lei, ele é muito mais que isso. Então a gente tem que analisar a relação complexa e especialmente história. Para discutir economia tem que saber história. A velha dogmática jurídica sem saber já história ficou para trás. Mas alguns defensores ainda se mantêm fortes. Né? O que eu quero dizer é que historicamente a América Latina e o Brasil se moldaram no seu capitalismo de uma forma inversa. Nós construímos lá no final do Império, na verdade, toda a estrutura capitalista, e os liberais que apoiavam o Império na época eram escravocratas. E logo depois do início da República, continuaram pregando, né, ideias liberais que vinham dos ventos da Europa e continuavam escravocratas. Então toda a nossa tradição ela é autoritária. E é isso que tem que se romper. Portanto, a nossa democracia, engatinhante ainda, uma democracia formal, quando eu chamo, tem que se radicalizar. Eu sou um defensor, já falo isso sempre escancaradamente, uma democracia radical. Né? E a questão do trabalho não é só para o que tem trabalho formal. Porque a questão do trabalho se resolve quando a gente distribui riqueza, que é aquilo que permite com que o sujeito trabalhe, ainda que autonomamente. E não dependa de vender a sua mão de obra para outro que tem esse meio de produção, né? E aí entra toda aquela lógica de construção, de como vai o preço. Por isso, então, eu falei só esse comentário para ver que a gente tem que ver das culturas locais também. Sem dúvida. Por essas questões históricas. Na cultura local, se dá uma importância extrema à carteira assinada. Eu não me preocupo muito com carteira assinada, me preocupa que a pessoa esteja bem, que esteja ganhando bem, que tenha garantindo um salário digno. Mas a carteira tem o Estado, né? Não, a carteira tem o Estado que ganha comissão. Não, ganha comissão não, que paga a aposentadoria, que paga o FGTS, que paga o seguro-desemprego. Mas aí tu vai me perdoar, eu conheço um monte de gente aí que pagou
INPS uma vida inteira sobre 5 salários, sobre 7 salários e está ganhando 1. Mas isso que tem que rediscutir, é o retorno. Isso aí é uma vergonha. Não é o que eu Então, é preferível tu fazer a tua previdência própria, tá? Tu te preparar, ter uma cultura. O brasileiro não tem a cultura da poupança. Não que seria fundamental, né? Mas beneficiaria muito mais ainda o sistema financeiro. Os claro, bancos que estão ganhando muito mais ainda, com as suas previdências, suas taxas em vez de dar pro Estado. Aliás, Não, mas quando eu falo em previdência, eu não falo em previdência banco. Eu, com o meu gerente de banco, às vezes ele me liga, Rui, tu vai... Tchê, meu dinheiro cuido eu. Eu até hoje... aplico onde eu quero. Onde eu quero, eu faço o que eu quero. Até hoje eu nunca comprei um consórcio na minha vida. Porque eu parei para fazer conta, e aí vem a parte da matemática, num consórcio de 50 meses, com 36 parcelas, tu compra o bem. Certo? Então para que eu vou pagar para os outros administrar o meu dinheiro? Põe na poupança, em 50 meses compra o bem. Em 36. Em 36, tá? Então, não estou fazendo, só que o brasileiro só consegue com o consórcio, porque daí ele tem a disciplina de dia tal depositar tanto. Então é uma questão de cultura. Nessa coisa da poupança, Santa Maria, de alguma forma, está afastado dessa realidade brasileira de modo geral, né? Só queria fazer uma observação, que eu acho que o Everton está se coçando para falar. Nós três. Aí é o seguinte, essa questão da democracia, né? Que aliás, segundo foi o Churchill que disse que é o pior dos regimes, exceto todos os demais, né? Então, quer dizer, não adianta a democracia no plano jurídico formal. Claro que não. Se os benefícios dela não chegarem à totalidade da população, né? Por favor, Everton. Candinho, eu vou agora tentar fazer um resumo do que eu pretendo falar, porque eu já vi que a palavra não volta, né? Então, deixa eu pensar. Eu quero resgatar o que envolve um pouco de marketing, envolve um pouco da relação tributária, um pouco da relação trabalhista, e eu acho que um tema que deve ser aprofundado. Qual é a função do Estado? Para que serve o Estado? A carteira é importante? São detalhes. O Estado tem uma missão de proteger patrimônio, sem dúvida, mas também proteger o direito de todo o cidadão. Então, para que serve o Estado? Acho que isso dá um programa maravilhoso, né? E, em termos de economia e crise econômica, primeiro, como nós falamos, acredito que até no intervalo, a economia é feita de ciclos. Então, a crise vai vir, ela vai ir, e isso faz parte do jogo. Nós temos que estar preparados para surfar na onda desses ciclos. Em 1900... aconteceu um fato histórico, e aí muito bem lembrado pelo Márcio, como uma história importante. É a primeira vez que a produção ultrapassa o consumo. Perdão, justamente, que a produção ultrapassa o consumo. Aí entra toda essa necessidade de pensar marketing, estratégias, tudo mais. E isso que tornou o capitalismo extremamente selvagem. E é isso que torna o capitalismo, já numa visão schumpeteriana, Schumpeter é um escritor que diz o quê? A criação destruidora ou a destruição criadora, que é o que? Você tem que terminar com esse ciclo para começar um novo, mas você assim, tu leva lá na UTI, quando antes de você morrer tu vem de novo. É a ordem da Fênix, né? Schumpeter trabalha justamente modelos democráticos a partir dessa lógica. A partir dessa lógica, ou seja, por que isso? Pô, se eu preciso, e aí entra numa coisa que eu adoro o tema, existe uma crise. Mas e essa crise que tem aguçado as demais crises? E o Brasil está mergulhado nela, no meu ponto de vista, a crise moral. É isso que está nos levando a essa grande perplexidade. Porque eu fui criança, na década de 1977, eu olhava a propaganda da Arena e do MDB, com 7, 8 anos. E até hoje não consigo ouvir falar em soja. Nós só podia comer carne de soja, leite, porque não tinha dinheiro para nada. Hoje tu fala com teu filho instantaneamente. Então, que crise a gente tem? O mundo é muito melhor hoje. O que nós temos é uma crise moral que faz com que as pessoas não percebam e discutam os seus valores. Sustentabilidade, que eu adoro quando o presidente do Uruguai, o Mujica, falava, sem mudar a cultura do ser humano, não tem sustentabilidade. Eu ia falar sobre isso quando a gente fala em economia. Essa é a crise da economia. Quando eu não entender que eu não preciso usar 3 celulares ao longo do ano pela mudança do seu modelo, não tem como tu prevenir, como tu preservar um sistema. Porque tu está esgotando. Voltamos à economia. O que é a economia? É a ciência que estuda, né? Essa questão, os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas. É a ciência que tenta equacionar essa conta. Em nomos, né? A norma da casa.
Eu a tenho norma poucos de consumo recursos, da mas casa. tenho muitas necessidades. Aí eu tenho que fazer escolhas. E economia são escolhas. Né? Mas para atender essas escolhas, eu penso, tenho convicção disso. Nós temos que rever comportamento. Eu estava conversando acho que com o Rui lá fora, quando tu vê uma criança ouvindo uma música que aguça a sua estimulação sexual, serve a quem? Serve ao consumo do batom, serve ao consumo da saia, do novo sapato, porque a produção está muito grande. A produção está acima do consumo. E aí nós temos que fazer consumir. Como é que eu consumo? Se eu romper com meus valores. Quando eu entender que um telefone celular é para dizer alô e ouvir o que o outro fala no outro lado, eu não preciso um mini computador na minha mão. Eu não preciso 3 notebooks em casa, cada um numa sala. Então, para mim, a maior crise, e eu prometo a vocês que eu encerro para dar espaço para todos, é a crise moral. A partir dela, a gente começa a resolver as crises econômicas. Voltando agora para o que eu comentei no primeiro bloco, vamos agora discutir crise de Santa Maria. Eu, enquanto empreendedor, eu não estou dando bola para a crise. Eu também não. Porque Santa Maria pode ter perdido o seu valor de compra, o salário do funcionalismo, mas ainda tem renda. E a economia é movida por renda. Então, até chegar a crise aqui em Santa Maria, eu torço que a macroeconomia resolva a crise. Resolveu tudo. E aí, pelo contrário, aí nós vamos ter uma renovação de renda do funcionalismo público de Santa Maria. Nós temos uma indústria militar chegando. Cadê a mão de obra? Não temos. Não tem. Está chegando um hospital novo, quantos empregos vão gerar? Então Santa Maria não pode entrar nessa de está chegando a crise. Tira o S e use CRI. As lojas Renner teve neste ano, no final do terceiro trimestre, a divulgação, o maior lucro líquido da sua história, no menor PIB brasileiro e no menor PIB gaúcho. Eles não ouviram crise, eles trabalharam. Sim, mas é o que eu disse, a saída da crise é trabalhar. Trabalha, criar. Aliás, fazendo um parênteses, antes de iniciar o programa, eu estava ali conversando com o Leandro, ele estava acessando algum site, que eu não sei exatamente qual, estava lendo uma notícia a respeito de trabalho escravo nas lojas Renner em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Não, mas para aí, não era nas lojas Renner, era de um fornecedor das lojas Renner. Vamos ter cuidado. Aí entra a exploração do capital-trabalho, que é sério. É muito sério. É muito sério. Já passou por esse problema. Tu pega... A Nike. Sim, são várias. Esse tipo de produto que a Renner, que as lojas com o padrão da Renner vendem, precisam de fornecedores que utilizam essas mãos de obras escravas. Não, mas aí não pode. É em grande escala, essa é a grande questão. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Não só moral, mas Para mim concluir o meu raciocínio, Candinho, eu me incomodo muito, eu torço que Santa Maria desenvolva muito, não cresça, que ela desenvolva. E para desenvolver, para superar as crises, é essa indústria limpa da educação, é a indústria limpa do turismo, porque essa indústria tradicional, ela sofre o impacto das crises macroeconômicas mundiais. Quem é que vai sofrer se realmente acontecer crise? Caxias, Novo Hamburgo. Já está sofrendo. Essa sofre. Então, para que nós queremos importar essa indústria? Nós temos que fortalecer a indústria da educação, a indústria da saúde, a indústria da tecnologia. Israel não planta um pé de couve, cara. Mas eles têm tecnologia, eles têm ciência, eles têm software. É essa indústria que Santa Maria tem que buscar desenvolver. Essa indústria limpa, né? Calcada na tecnologia, no conhecimento, é isso que nós precisamos, mas nós precisamos muitíssimo dela. Porque se nós, talvez até vocês não concordem com isso, mas se nós nos bastarmos, nós, Santa Maria, nos bastarmos em continuar sendo o que somos, um centro educacional e de prestação de serviços e comércio, nós não vamos mudar o nosso patamar de desenvolvimento nunca. Temos que agregar. Tem que trazer coisa nova, tem que agregar. Quer dizer, quando se fala indústria, não significa necessariamente trazer chaminés e produzir... E uma coisa, Candinho, que eu gostaria de colocar, que me chama a atenção, e eu acho que o Rui vai concordar comigo, que a gente vive negócio. Economia, tu tem que entender o cenário macroeconômico para tomar as tuas decisões dos seus negócios. Santa Maria, ao longo dos anos, em função dessa indústria educacional, ela vive com a renda da fronteira. Hoje nós temos uma Unipampa com uma reitoria em Bagé. Para que o cidadão de Bagé vai comprar um apartamento em Santa Maria? Ele não precisa mais. Ou seja, a médio prazo nós vamos ter um impacto na nossa indústria da construção civil aqui. Por quê? Porque aquela região lá que nunca foi olhada para o desenvolvimento, está chegando uma indústria educacional que não precisa mais vir estudar aqui. E eu posso dizer isso porque eu tenho um negócio em Bagé e está mudando
o que para mim mexe na economia, está mexendo com a cultura daquela região. E tá o que é fundamental, eu sou da região de Pelotas, né? Eu sou tá natural de chegando lá. pessoas lá com outra forma de ver complicado. mundo. Né? Eu fiquei os meus últimos 15 anos em Pelotas também. Aquela região foi muito estagnada sempre, né? Porque grandes áreas de terra, grandes fortunas paradas, imobilizadas. Isso né? vai impactar aqui. Daí é importante a análise da economia. Como é que eu decido ampliar o meu negócio? Mas qual é o cenário para daqui a 1 ano, 2 anos? Né? Então, nesse sentido, a economia é fantástica. Nós temos que estimular a comunidade a pensar a economia. E para encerrar a mensagem que eu quero deixar, eu acredito muito e vou investir muito mais no ano que vem em Santa Maria, porque Santa Maria fica no mínimo 2 anos fora dessa crise nacional. Nós temos que torcer que essa equipe reverta a crise nacional. Eu espero, e vocês que estão na área sabem mais sobre isso do que eu, espero que nós tenhamos vencido, passado um ciclo em que nós tínhamos um tipo de empresário em Santa Maria que não tinha essa mentalidade, né? Quer dizer, anuncia-se a crise, lá o cara entra em crise, para tudo. Acaba criando realidade. Quer dizer, transformando a possibilidade numa realidade concreta que, né? Infelizmente, meninos, não vou poder passar a palavra, franquear a palavra para vocês dois mais. Porque nós demos um pouco, vamos deixar falar. A gente falou um pouquinho aqui. Tem que ser 2 horas de programa. O Everton você aproveitou bem, né? Eu só queria fazer uma observação, essa informação, essa referência que eu fiz à questão da loja Renner, porque eu vi ali no site, né? Sim, quer dizer, mas evidentemente essa questão diz respeito a fornecedores, né? Isso. A fornecedores da rede e tal, né? Ao consumo e tudo mais. Gente. Tem que abrir um outro programa para a gente falar sobre isso. E a questão da economia com ecologia. Oikos, o prefixo é o mesmo. Né? Eu acho, Márcio, que o programa foi bom e vamos pensar em outros temas e esse time aqui deu uma belíssima resposta, eu tenho certeza. Porque o mundo é uma aldeia global limitada. E nós não podemos acabar com ela. Marshall McLuhan, né, o homem da aldeia global, né? Não agradecer a paciência dos nossos telespectadores, agradecer a presença, a participação brilhante do Márcio, do Rui e do Everton. E só para repetir, né? E nós podemos ser acessados também pelo site santamaria.tv.br e o nosso programa inédito vai ao ar aos sábados às 21h30, com reprises aos domingos às 23h e depois em horários alternativos ao longo da semana. Muito obrigado pela atenção de todos e nós retornamos semana que vem. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando em descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes.